Agora, aqui em São Paulo, gente, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele viajou para Brasília nesta quarta para se reunir com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. A Beatriz Manfredini vai trazer os detalhes, os bastidores dessa visita. Oi, Bia, boa tarde, bem-vinda. Qual o motivo dessa visita? É estreitar laços realmente com os ministros? Márcia, o objetivo da visita é continuar falando sobre o Propag, aquele programa de renegociação de dívidas dos estados com a União. Boa tarde para você também, para o Bruno, para todo mundo que nos acompanha aqui em tempo real. Então, essas reuniões já começaram a acontecer. A reunião, por exemplo, com o ministro Cristiano Zanin, que estava prevista mais para o fim da tarde, foi antecipada, acabou agora há pouco, por volta ali de 2 horas da tarde, um pouquinho antes disso. Também já ocorreu a reunião com o ministro Alexandre de Moraes, que estava prevista para o meio-dia. Falta ainda para o fim da tarde outros 2 encontros também com ministros do Supremo Tribunal Federal. Aí estou falando de Gilmar Mendes e também de Dias Toffoli. Então, no total, 4 ministros do Supremo Tribunal Federal reunidos hoje com o Tarcísio e oficialmente, então, de acordo com a minha apuração, que está na agenda é o Propag, que é justamente esse programa de renegociação de dívida. O Estado de São Paulo fez ali um aditivo renegociando dívidas com a União e, recentemente, o ministro André Mendonça, do STF, deu uma liminar favorável ao governo do estado de São Paulo, dizendo que esse aditivo estava valendo, que a União não poderia cobrar outros tipos ali de taxas e de punições a partir dessa renegociação, só que, mesmo a decisão liminar do ministro André Mendonça valendo, agora os outros ministros ainda precisam observar essa decisão de André Mendonça e aí então dá ali uma decisão final. E é justamente com esse objetivo que Tarcísio pediu essas reuniões com os ministros da Corte Suprema, para tentar destravar essa questão e conseguir uma situação favorável para o estado de São Paulo. Isso então é que está oficialmente na agenda. Ele ainda tem então mais 2 reuniões com ministros ao longo do dia, lembrando que esses encontros são encontros um tanto quanto delicados por 2 motivos. Eles acontecem em meio a um esquentamento, que a gente vai falar já já, do pedido de prisão domiciliar para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tarcísio estava encabeçando esses pedidos e, apesar disso não estar na pauta, muitas fontes ligadas ao governador disseram que, olha, além de Propag, é claro que eles vão acabar falando dessa situação de Bolsonaro nessas reuniões, mas também Tarcísio teve ali uma série de problemas com os ministros do STF, sempre foi conhecido por ter uma boa relação, mas teve um estremecimento lá em setembro do ano passado, em 7 de setembro, principalmente com Alexandre de Moraes, a quem chamou de tirano. No Palácio dos Bandeirantes, essa situação ela já é considerada águas passadas. Eles acreditam que não tem mais nenhum tipo de entrave, mas o que se ouve nos bastidores é que Moraes ainda é o ministro mais resistente, que ficou ali com uma rusga um pouco maior nessa situação, então, com o governador de São Paulo. Estou olhando bastante o celular porque eu estou recebendo aqui as informações em tempo real dessa visita de Tarcísio em Brasília. A informação é que o governador retorna hoje mesmo ao Palácio dos Bandeirantes, então depois das reuniões com os ministros, ele já volta para São Paulo e realmente então confirmado. Já foi conversar com Alexandre de Moraes e com Cristiano Zanin. Agora, depois do almoço, na parte da tarde, Gilmar Mendes e Dias Toffoli, oficialmente renegociação das dívidas aqui em São Paulo. Realmente foi tratar disso, mas claro que outros assuntos podem vir à tona. Márcia e Bruno. Acontecendo neste momento, 2 horas e 16 minutos. Agora, ainda sobre o STF, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, Bia, estão considerando que já conquistaram 5 ministros como favoráveis a domiciliar. Já sabemos quais são esses ministros e de que forma que esse levantamento está sendo feito? Sabemos, Bruno. A gente começou a conversar sobre isso, eu, você, editor-chefe do site da Jovem Pan, Matheus Aleoni, lá atrás, né? Demos aqui em primeira mão o esquentamento dessa situação e agora, então, a direita já avalia que tem pelo menos metade dos ministros favoráveis a essa prisão domiciliar. Até por isso, por conta dessa situação e dessa conta que eles têm feito, é que eu disse que Tarcísio pode conversar sobre isso com os ministros hoje. Entre os 5, então, que estão sendo ali colocados pelos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente tem o
vice-presidente da corte, Edson Fachin. Também temos Gilmar Mendes, André Mendonça, Nunes Marques e Luiz Fux. Então, 5 ministros no total que, de acordo com os aliados do ex-presidente, já deram ali um parecer favorável que topariam mudar o regime de Bolsonaro para uma prisão domiciliar. Aí, a gente tem, nesse momento, 10 ministros atuando na corte mesmo, isso porque, desde a saída de Luiz Roberto Barroso, essa 11ª vaga está em aberto, né? Não tivemos ainda a substituição. Então, eles entendem que já tem metade do que precisavam para conseguir essa mudança de regime e algumas fontes revelaram para mim e para o Matheus que Dias Toffoli pode dar o voto ali vencedor. O entendimento é que Toffoli pode andar com a maioria e pode acabar, então, levando essa mudança para a prisão domiciliar de Bolsonaro. Apesar disso, do tema estar mais quente e mais próximo na avaliação desses aliados de acontecer, eles também entendem que não é por agora, amanhã, semana que vem. A expectativa é que algo seja mudado a partir do fim de março, começo de abril, que é durante o prazo de desincompatibilização, quando as autoridades renunciam os cargos que estão ocupando para poder disputar a eleição deste ano. E por que eles acham que isso deve ficar só para depois desse prazo? Para Bolsonaro não interferir mais diretamente, aí com visitas mais fáceis, alcance mais fácil, né, numa prisão domiciliar, nessas decisões eleitorais para 2026. Por trás de tudo isso também tem o laudo da Polícia Federal, que corroborou com a versão de que Bolsonaro precisa de cuidados médicos constantes. A defesa argumenta justamente que isso não é possível dentro do cárcere. E agora, então, a PF deixou nesse relatório a situação meio aberto para o STF decidir. E é com isso que a defesa está jogando e trabalhando esse convencimento muito encabeçado por Tarcísio e pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Além disso, nós também apuramos que no Senado continua acontecendo uma força-tarefa, um trabalho coordenado para apresentar um requerimento de prisão domiciliar humanitária. Na visão dos senadores, então, e aí também com a apuração sua, né, Bruno? Isso demonstra que eles podem conseguir fazer uma pressão no STF justamente para evitar mais rusgas, mais desgaste entre os poderes, o que geraria um clima de pacificação.